E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. No vídeo de hoje nós vamos apresentar as ideias da operação de adição. Mas antes de irmos para essas ideias, já deixe o seu like neste vídeo para que possamos gerar mais engajamento para este canal e que mais pessoas possam conhecer o nosso conteúdo. E se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no canal para ficar por dentro das novidades postadas diariamente. Então vamos conhecer essas ideias da operação de adição. Com relação às ideias da adição, nós vamos apresentá-las por meio de exemplos. Sendo assim, a primeira ideia da adição que nós vamos apresentar é a ideia de juntar. E o exemplo que nós vamos utilizar é o seguinte: Enzo possui 10 figurinhas e Bruno possui 6. Juntos, quantas figurinhas os dois têm? Então, pensando na resolução deste problema, nós vamos considerar que Enzo possui 10 figurinhas, Bruno possui 6 figurinhas. E nós vamos levar em consideração as quantidades dos dois e somá-las. Assim, nós vamos obter 16 figurinhas. E qual a relação desta resolução com a ideia de juntar? Nesse caso, nós consideramos as duas quantidades e nós reunimos as duas quantidades. E isso representa a ideia de juntar da operação de adição. Nós temos duas quantidades iniciais e nós juntamos essas duas quantidades para formar uma nova quantidade. E agora nós vamos conhecer a segunda ideia da adição, que é a ideia de acrescentar. E para conhecer esta ideia, nós vamos analisar o seguinte exemplo. Ellen tinha uma coleção de 12 batons e ganhou mais 8 batons de presente. Com quantos batons ela ficou? Então, para resolver este problema, nós vamos considerar que Ellen inicialmente possuía 12 batons. Na sequência, ela ganhou 8 batons. Então, para determinar o total de batons que ela ficou no final, nós vamos adicionar as duas quantidades e determinar que ela ficou com 20 batons. Mas qual a relação da resolução deste problema com a ideia de acrescentar? Nós sabíamos que Ellen já possuía 12, e a essa quantidade que já existia nós acrescentamos 8 batons. Portanto, a ideia de acrescentar se refere a adicionar uma quantidade a uma outra quantidade já existente, para que assim nós possamos determinar a nova quantidade resultante da soma dessas duas quantidades iniciais. E agora nós vamos para a terceira ideia da adição, que é a ideia de restaurar. E para compreender esta ideia, nós vamos analisar o seguinte exemplo. Emily anda muito distraída e perdeu 4 de suas pulseiras, ficando com 5 pulseiras apenas. Quantas pulseiras ela tinha antes? Nesse caso, nós vamos considerar que Ellen perdeu 4 pulseiras e no final ela ficou com apenas 5 pulseiras. E se nós considerarmos a quantidade que ela tem e a quantidade que ela perdeu, e nós adicionarmos essas quantidades, nós vamos determinar que anteriormente ela possuía 9 pulseiras. Mas qual a relação disso com a ideia de restaurar? No caso dessa ideia, nós precisamos determinar uma quantidade inicial, sabendo o tanto que foi perdido e o tanto que restou. E considerando essas duas quantidades, nós determinamos a quantidade inicial. E é assim que essa resolução se relaciona com a ideia de restaurar. E desse modo nós consideramos as 3 ideias da operação de adição. E ficou claro para você essas ideias dessa operação? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto dessa explicação? Em todo caso, deixe seu comentário. Assim, podemos compartilhar diferentes ideias a respeito desta operação. Não se esqueça de se inscrever no canal, para ficar por dentro das novidades postadas diariamente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.